4.600.000 viaturas, vendidas num único ano. Deixa esse número assentar por um segundo, porque não é um número qualquer. É o suficiente para colocar a BYD no 6º lugar do ranking mundial de fabricantes de automóveis. A Toyota, é certo, vendeu o dobro. Mas o número que realmente importa não é esse. É o que está a acontecer agora, neste exato momento, enquanto ouves isto. Em junho de 2026, as vendas no exterior da BYD ultrapassaram as 170.000 unidades, 40% do total de vendas do mês. E o presidente da empresa fez uma promessa que ecoou por toda a indústria automóvel global. Em apenas 5 anos, a BYD vai tornar-se a maior montadora do planeta. Não uma das maiores. A maior. Sem exceções, sem meios termos. Para por um instante e pensa no que isto significa de facto. Uma empresa chinesa que, há pouco mais de uma década, era conhecida sobretudo por fabricar baterias para telemóveis, está agora a um passo de derrubar gigantes centenários como a Toyota, a Volkswagen e até a Tesla, o símbolo máximo da revolução elétrica ocidental. E a BYD não está a fazer isto silenciosamente, nos bastidores, como fizeram tantas outras empresas chinesas no passado. Está a fazê-lo em palco central, com luzes, câmaras e microfones apontados diretamente para si. A BYD acabou de detonar uma verdadeira bomba mediática no centro do Salão Automóvel de Pequim, poucas semanas depois, no lendário Festival de Velocidade de Goodwood, no Reino Unido, um dos eventos mais observados pela indústria automóvel europeia. Ali, revelou 8 modelos completamente novos, distribuídos por 3 marcas diferentes, desde superdesportivos com mais de 1.000 cavalos de potência, capazes de rivalizar com os ícones italianos e alemães, até furgões de luxo equipados com bancos que massageiam cada passageiro individualmente, como se estivéssemos a falar de uma suíte de hotel sobre rodas. Mas o verdadeiro anúncio que fez estremecer o mercado não foi nenhum carro novo. Foi uma frase. A confirmação, dita sem qualquer rodeio, de que a BYD já não precisa dos Estados Unidos para sobreviver, nem sequer para prosperar. Stella Li, vice-presidente executiva da empresa, disse à BBC com uma frieza quase cirúrgica: "Nós sobrevivemos e somos bem-sucedidos sem o mercado dos Estados Unidos hoje." Repara bem nesta frase, porque é rara uma empresa admitir publicamente que abdica, sem drama, de um dos maiores mercados automóveis do mundo. Enquanto o Pentágono coloca a BYD na sua lista negra, acusando-a de ligações militares, a empresa não perde tempo a defender-se com discursos. Responde com números. E os números, ao contrário das acusações, não se discutem em tribunais de opinião. As exportações da BYD cresceram 65% em 2025. A meta para 2026 é vender 1,5 milhões de viaturas fora da China, um salto gigantesco em relação ao 1.050.000 unidades do ano anterior. E enquanto os fabricantes europeus e japoneses parecem continuar a dormir sobre os louros de décadas de domínio, confiando talvez demasiado na sua reputação histórica, a BYD está a construir fábricas na Hungria, na Turquia e até no Paquistão, numa jogada calculada para contornar tarifas alfandegárias e dominar mercados locais antes que a concorrência perceba o que se está a passar. Ouve com atenção, porque o que vem a seguir vai mudar, de forma definitiva, a maneira como vês os carros elétricos. Achas que a ansiedade de autonomia, aquele medo constante de ficar sem bateria a meio de uma viagem, ainda é o maior obstáculo dos veículos elétricos? A BYD acredita que já resolveu esse problema. E a solução que apresenta é bem mais radical do que a maioria das pessoas imagina. A promessa da indústria elétrica sempre foi a mesma, repetida em quase todos os anúncios dos últimos 10 anos: carrega o teu carro em minutos. Mas a realidade, para quem já teve um carro elétrico, sempre foi outra. Carrega em 30 ou 40 minutos, se tiveres sorte de encontrar um carregador rápido disponível e funcional. A BYD decidiu que esta desculpa coletiva da indústria já não serve. Em março de 2025, a empresa lançou a sua Super E-Platform, com capacidade de carregamento de megawatt, uma potência que, até há pouco tempo, parecia coisa de ficção científica aplicada a automóveis de rua. O número que a tua cabeça precisa mesmo de processar é este: 9 minutos.
9 minutos para carregar uma bateria dos 10 aos 97%. 5 minutos apenas para chegar aos 70%. Para colocar isto em perspectiva, é praticamente o tempo que uma pessoa demora a ir à casa de banho e comprar um café numa estação de serviço tradicional. Como é que isto é sequer possível? A resposta está na segunda geração da Blade Battery, desenvolvida internamente pela BYD. Estas baterias não são simplesmente células empilhadas umas sobre as outras, como na maioria dos concorrentes. São uma estrutura integrada, montada em array, um design que aumenta significativamente a densidade energética. Ao mesmo tempo, resiste muito melhor ao sobreaquecimento, um dos maiores riscos de qualquer sistema de carregamento ultra-rápido. E a prova de fogo desta tecnologia não ficou apenas em laboratório. Aconteceu a sério, em estrada, sob condições reais. Uma frota de Z9 GT, o modelo premium da marca Denza, a marca de luxo da BYD, partiu de Roma a 13 de junho de 2026. O destino? Hong Kong. 15 mil quilômetros de distância. 43 dias a atravessar a Europa, a Turquia, o Cáucaso e a Ásia Central, num percurso inspirado, de forma quase poética, na viagem de Marco Polo, há mais de 750 anos. Os engenheiros por trás desta odisseia moderna queriam provar apenas uma coisa, que esta tecnologia funciona no mundo real, fora dos circuitos de teste polidos e das condições perfeitas de um showroom. A viagem é, na verdade, muito mais do que um simples teste de resistência. É uma demonstração de força, quase uma declaração pública. Se um carro elétrico consegue atravessar continentes inteiros apoiando-se em carregamentos ultra-rápidos, a ansiedade de autonomia deixa, de uma vez por todas, de ser um argumento válido contra a mobilidade elétrica. Na prática, com apenas 9 minutos de carregamento, o Z9 GT recupera mais de 900 km de autonomia. A matemática é simples e brutal ao mesmo tempo. Se tens um carro a combustão, demora cerca de 5 minutos a abastecer e sais dali com uns 600 km de autonomia. Com a BYD, demoras 9 minutos, praticamente o dobro do tempo, mas sais com 900 km. A diferença de tempo é marginal, quase insignificante no dia a dia, mas a eletricidade custa uma fração do preço da gasolina, o que muda completamente a equação econômica a longo prazo. E esta tecnologia não fica reservada apenas para os carros premium, para os clientes que podem pagar preços elevados por exclusividade. A BYD está deliberadamente a colocar esta tecnologia também nos seus modelos de massa, destinados ao consumidor comum. O King Mach-E, a nova berlina do segmento B, é o primeiro modelo verdadeiramente acessível equipado com carregamento ultra-rápido. Tian Lu, diretor-geral da série Ocean, descreveu-o como um sedã completamente diferente, pensado especificamente para atrair os condutores mais jovens, que procuram tecnologia sem abdicar do preço. Com 4,866 metros de comprimento, duas opções de motor elétrico que chegam até aos 321 cavalos de potência, e baterias de 52 ou 64 kWh à escolha. O King Mach-E promete autonomias até 630 km com uma única carga. Mas o que interessa mesmo, o verdadeiro trunfo escondido nesta ficha técnica, é a velocidade de carregamento que a BYD conseguiu integrar no modelo que deverá custar menos de 20 mil dólares. Num mercado europeu onde os preços dos carros elétricos ainda são proibitivamente elevados para grande parte da população, isto não é apenas um bom carro. É uma arma de destruição maciça contra os modelos concorrentes. É precisamente aqui que a BYD se diferencia de tudo o resto na indústria. Não é apenas uma empresa de automóveis, por mais impressionante que o seu catálogo já seja. Como disse a própria Stella Li, produzimos 1/3 dos componentes globais de smartphones, somos líderes em armazenamento de baterias, painéis solares, autocarros e caminhões. A BYD é um ecossistema. Esta frase, dita quase de passagem numa entrevista, resume talvez melhor do que qualquer análise financeira o verdadeiro alcance desta empresa. O que estou prestes a revelar nunca foi contado desta forma tão direta. Se ainda não está subscrito, faz isso agora, porque é exatamente este tipo de história que trazemos todas as semanas para quem quer perceber o mundo antes de todos os outros. A análise vem de uma das fontes mais respeitadas do setor financeiro,
A UBS, um dos maiores bancos de investimento do mundo. Os analistas da UBS desmontaram um BYD, Ciel peça por peça, literalmente, num exercício de engenharia reversa raramente feito com tanto detalhe. E descobriram algo que confirmou aquilo que muitos já suspeitavam. A empresa chinesa consegue produzir carros elétricos com qualidade superior, a um custo 25% mais baixo do que os concorrentes tradicionais. O segredo por trás disto não é mágica nem subsídios invisíveis, como alguns críticos gostam de sugerir. É integração vertical, levada a um extremo que a indústria ocidental abandonou há décadas. A BYD não compra baterias a terceiros. Fabrica-as, do zero. Não compra chips. Fabrica-os, dentro de portas. Não compra motores elétricos a fornecedores externos. Fabrica-os também. Enquanto um fabricante europeu comum tem cerca de 30% de integração vertical na sua cadeia produtiva, a BYD domina quase toda a cadeia de abastecimento, de ponta a ponta. É por isso que o Ciel custa menos de $30 mil nos mercados internacionais, enquanto um concorrente europeu equivalente, com especificações semelhantes, custa mais de 40 mil. E não estamos apenas a falar de preços baixos, de uma estratégia de volume à custa de margens. A BYD está, ao mesmo tempo, a subir na cadeia de valor. No mesmo festival de Goodwood, apresentou o Denza Z-Coupe, com mais de 1.000 cavalos de potência, velocidade máxima superior a 350 km por hora e um tempo de 0 a 100 km por hora em menos de 2 segundos, números que, há apenas 5 anos, pertenciam exclusivamente ao universo das hipercarros europeias. Este carro não está a tentar simplesmente subcotar a Porsche ou a Mercedes-AMG em preço. Está a tentar desafiar diretamente a sua credibilidade desportiva, no seu próprio terreno. E, pelos números, consegue. Porque não tem apenas potência bruta para impressionar em folhetos. Tem também a tecnologia de carregamento que torna esse desempenho verdadeiramente utilizável no dia a dia, e não apenas em circuitos fechados uma vez por ano. A Denza é a marca premium da BYD, e funciona como laboratório onde a empresa testa a sua capacidade de competir nos segmentos mais lucrativos do mercado automóvel mundial. Entretanto, a Yangwang, a marca de luxo absoluto do grupo, leva o Nova Extreme a 496 km por hora, tornando-se oficialmente o carro de produção mais rápido do mundo. Um título que, até há pouco tempo, seria impensável associar a uma marca chinesa. Pensa, por um momento, no que tudo isto significa para o mercado global. Porque não é apenas uma questão de tecnologia impressionante em folhetos publicitários. É, acima de tudo, uma questão de geopolítica. A BYD está a construir fábricas na Hungria para servir diretamente o mercado europeu, contornando de forma inteligente as tarifas de importação. Está também a construir fábricas na Turquia e no Paquistão. Com capacidade instalada para 25 mil unidades anuais, a produção deverá arrancar entre julho e agosto de 2026. No Brasil, a produção já está em franco crescimento, consolidando a presença da marca na América Latina. A estratégia é evidente para quem observa com atenção. Se a Europa impuser tarifas de importação mais pesadas, a BYD já terá a produção local instalada na Hungria, pronta para contornar essa barreira. O mesmo raciocínio aplica-se à Turquia, ao Sudeste Asiático, à América Latina. O único mercado que permanece verdadeiramente fechado é os Estados Unidos, por razões essencialmente políticas e não comerciais. Mas isso, surpreendentemente, não parece incomodar a BYD. Como Stella Lee disse à BBC, a nossa procura é muito maior do que aquilo que conseguimos fornecer. Esta escassez de oferta é, de certa forma, irônica. Enquanto a procura global cresce exponencialmente, impulsionada, entre outros fatores, pelo aumento dos preços dos combustíveis fósseis por causa da guerra no Irão, a BYD está simultaneamente a atravessar uma transição interna delicada. O próprio presidente, Wang Chunfu, admitiu publicamente que a mudança para a nova Blade Battery 2.0 criou um estrangulamento temporário na produção. As linhas de montagem estão a ser adaptadas às novas células, o que atrasou a entrega de alguns modelos a clientes que já tinham encomendado. Mas, a médio prazo, este investimento em nova tecnologia deverá pagar-se largamente, tanto em eficiência como em reputação.
Entretanto, a empresa continua a avançar noutras frentes, sem pausas. O novo QNMAX já foi aprovado pelo Ministério da Indústria chinês, um passo burocrático essencial antes da produção em massa. O Data, o novo SUV flagship da marca, recebeu 100 mil pré-reservas apenas nas primeiras 2 semanas de comercialização, um número que qualquer fabricante ocidental invejaria. Estamos a falar de um SUV que custa mais de 250 mil yuans, cerca de 35 mil dólares, e que compete diretamente com os modelos premium alemães, num segmento onde a Alemanha reinava, até agora, quase sem oposição séria. A história da BYD é, no fundo, um aviso claro para o Ocidente. E é também, sejamos honestos, um alerta pessoal para ti, que estás a ouvir isto agora. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa nas pessoas à tua volta, nos setores em que trabalham, nas indústrias que sustentam as suas famílias. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta até esta transformação chegar até ti? De forma direta e inevitável, porque já está muito mais perto do que a maioria das pessoas imagina. O domínio da BYD não é fruto do acaso, nem de sorte de mercado. É o resultado de uma estratégia meticulosa, construída ao longo de muitos anos de investimento silencioso em tecnologia própria. Em 2025, a empresa vendeu 4,6 milhões de veículos ao todo. A meta para 2026 é ultrapassar os 5 milhões, com o mercado externo a representar uma fatia cada vez maior desse total. Os números de junho confirmam esta tendência com clareza. Vendas no estrangeiro a ultrapassar as 170 mil unidades num único mês. Com uma produção mensal que ronda as 400 mil viaturas, a BYD já não depende exclusivamente do mercado chinês para continuar a crescer a este ritmo. Na China, porém, o cenário interno é bem diferente, quase o oposto do que se vê lá fora. É uma verdadeira guerra de preços. A penetração dos veículos elétricos já é extremamente elevada no mercado doméstico, e a concorrência entre marcas nacionais é feroz, quase implacável. GL, Changan, Chery e Xiaomi estão todas a lutar arduamente pela mesma fatia de um bolo que já não cresce ao mesmo ritmo de antes. A própria BYD vê as suas vendas internas a cair. Já leva 13 meses consecutivos de queda no mercado chinês. Mas, para a empresa, o que importa verdadeiramente já não é esse número interno. É o crescimento global. Enquanto as vendas na China caem 24%, as vendas na Europa sobem 156%, um contraste que ilustra perfeitamente para onde a empresa está a direcionar a sua energia e os seus recursos. Esta transição é estrutural, não conjuntural. O mercado chinês está maduro e os lucros por unidade vendida estão a diminuir de forma constante. As margens médias do setor automóvel na China caíram para apenas 3,2%, um valor que deixaria qualquer conselho de administração ocidental profundamente preocupado. Por isso, a BYD precisa, com alguma urgência, de mercados onde a concorrência ainda seja menor e onde os carros chineses possam cobrar preços premium, em vez de competirem apenas pelo preço mais baixo possível. No Sudeste Asiático, os fabricantes japoneses estão visivelmente a perder cota de mercado para a BYD, num território que consideravam quase intocável. No Médio Oriente, os carros chineses começam a ser vistos como tecnologia de ponta, e não como alternativa barata. Na Europa, ainda são vistos, sobretudo pelos governos, como uma ameaça direta à indústria local. A resposta da Europa, previsivelmente, passa por tarifas de importação. Mas a BYD já está um passo à frente dessa resposta. A fábrica húngara vai começar a produzir em breve, e a fábrica turca está atualmente em pausa estratégica, precisamente para concentrar recursos e prioridade na expansão europeia. O objetivo é cristalino: produzir dentro da própria União Europeia para evitar as tarifas de importação, ao mesmo tempo, dar garantias de proximidade e de serviço pós-venda aos consumidores locais. O Pentágono chamou a BYD uma empresa militar civil e colocou-a na sua lista negra, alegando riscos de segurança nacional. A empresa, por sua vez, prometeu defender-se com armas legais, através dos canais jurídicos apropriados. Mas, no fundo, o que importa não são as acusações políticas nem os comunicados de imprensa. É a realidade econômica, fria e mensurável. A BYD quer tornar-se a maior montadora do mundo dentro de 5 anos.
Se em 2025 era apenas a sexta maior, em 2026 já está a crescer a uma velocidade que assusta os concorrentes mais estabelecidos. E a vantagem que tem não é apenas tecnológica, embora essa componente seja real e mensurável. É, sobretudo, uma vantagem de escala, algo muito mais difícil de replicar num curto espaço de tempo. E é aqui que chegamos ao ponto mais importante de toda esta história. A BYD já não está a pedir permissão a ninguém para crescer. Está simplesmente a mostrar ao mundo, com fatos e números, que a indústria automóvel mudou de forma irreversível. O centro de gravidade da produção automóvel global deslocou-se, de forma silenciosa mas definitiva, para a China. És capaz de ver este futuro a formar-se à tua frente? Ou vais ficar apenas a olhar para trás, com nostalgia, enquanto a história passa por ti sem pedir licença? Agora, a pergunta final, e talvez a mais importante de todas: achas que isto muda tudo? Ou ainda há tempo para o Ocidente reagir de forma consistente? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles, sem exceção. Porque esta história ainda não acabou, longe disso. A BYD vai continuar a lançar novos modelos, a construir mais fábricas e a quebrar recordes que pareciam impensáveis há apenas alguns anos. Mas a verdadeira pergunta, aquela que ninguém quer mesmo responder em voz alta, é: o que vai acontecer quando os fabricantes ocidentais finalmente acordarem para esta realidade? Porque a BYD já acordou há muito tempo. E, neste preciso momento, está a vencer. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute abertamente. O que acontece quando a BYD, a Xiaomi, a Huawei e a GL decidirem juntar forças de forma mais estruturada? O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.